Quero te pedir, por favor, para começar a me ajudar aqui no canal e nos podcasts, segue, curte, compartilhe, avalie. E se você compartilhar no seu Instagram, compartilhar no seu TikTok, qualquer outro lugar e marcar a gente no @Z2Studios, me marcar no pessoal também, Vitor N. Castelo Branco, eu reposto, a gente reposta com o maior prazer. Então, vamos para o episódio de hoje. Com Alberto Davi. Como que é o teu sobrenome, Beto? Davi? É Davi mesmo. Alberto Elias Ribeiro nome, Davi. Não, é Alberto Elias Ribeiro Davi. Não, então tem nome pra caceta aí. Tem 3 nomes pra um sobrenome. E Davi é o do seu pai? Davi é do meu pai. Da sua mãe? Ribeiro é da minha mãe. Mas Elias é segundo nome? Elias é segundo nome. Meu pai chama Elias Davi. Então você é júnior? Não. Não, porque tem um Alberto antes, né? Entendi. Meu irmão, tem um irmão que também chama Felipe Elias. Enfim. Como tem um irmão? É porque tem mais irmão? Tenho mais 2. Então vocês são 3. 4. 4? Tenho 3 irmãos. Sou em 4. Caraca, tudo homem. Tudo homem. Doideira, hein? É. Puxado pra minha mãe, coitada. Pelo amor de Deus, velho. Sofria. Você é o caçula? Sou o caçula. Quantos anos tem mais velho? Tem 37, 35, 30 e eu com 25. Caraca, você tem uma mega diferença do mais velho. Tem uma mega diferença. 12 anos. 12 anos. Você apanhava moleque, não? Muito. Nossa, acho que eu mais apanhava do que outra coisa. Eu era saco de porrada dos meus irmãos, acho. Que pera, 30 e quanto você falou mais velho? 37. Não, ele me batia pouco, assim. Ele já, quando eu... Porque ele era muito mais velho. Né? Ele tava, tipo, já trabalhando quando dava pra me bater. Agora os outros... Nossa, a gente fechava um pau sinistro em casa. O logo em seguida. Eu e o Felipe, que tem 30, nossa, a gente saia na mão... E soco na cara. Mas você só apanhava, porque não é possível. Não, isso é óbvio, não tem o que fazer. Chorava, fechava a mão. Fechava o olho e dava. Molequinho ainda, indo pro colégio, brigando por causa do rádio que a gente ia escutar no carro. Isso era o último. É que nem meu irmão. Meu irmão tinha um negócio do banco da frente que a gente brigava. Tinha rádio, tinha tudo. E ele, mano, esquece. 10 anos mais novo também. Eu tenho 2 irmãs e um irmão. Você é o mais velho? A minha irmã é mais velha, eu sou o segundo, aí tem uma de 27, 20... Não, caceta, a Olivia já tem 29. Quanto que eu tenho? Eu tenho 32, é isso. Ela tem 29. E o Jorge com 22. É isso. Nossa, perco a noção do tempo. Ele tá ficando velho. Eu tô mesmo. Filho, né? E aí... Betinho Davi, como é que era o Beto Davi agora? Estou trazendo aqui meu atleta diabético para contar um pouco da jornada de um diabético no triatlon, na maratona. Contar um pouco da sua história aí. De moleque, como você descobriu o esporte, que você está falando um pouco do golfe. Vou botar esses trechos aqui de golfe. Mas antes de golfe você fazia alguma coisa? Não, o golfe você começou cedo pra cacete. Cara, eu comecei golfe cedo, mas assim, nunca foi um esporte... Eu adorava, meus pais adoravam, acho que é muito engraçado, porque meus irmãos todos faziam esporte com meu pai. E meu pai, quando eu nasci, estava no auge da carreira. Meu pai é um pouco mais velho, ele tem 65. Eu tenho 25, então ele me teve com 40, né? Então, quando eu tinha 10 anos, meu pai estava com 50, meu pai é médico também. E ele estava no auge da carreira, presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgão, estava voando. E esporte era o jeito que a gente conseguia, nós filhos, ficar com meu pai, né? Mais próximo. Ele... Não quero, obrigado. Ele sempre foi super presente, ele e minha mãe, sem dúvida, mas assim, esporte era o momento que a gente falava, vamos ficar todo mundo junto. E todo mundo joga tênis em casa. Só que com 10 anos não dá. Você não tem força, você não devolve a bola. A diferença é muito absurda. É muito absurda. Então eu não conseguia devolver a bola. E aí, meu irmão mais velho corria um pouco, nadava, enfim. E aí ele ficava um pouco com meu pai. Quando meu pai ia nadar, ele ia junto. Quando meu pai corria alguma coisa, ele corria junto. Meus outros 2 irmãos jogavam tênis, jogam muitos tênis até hoje. E jogavam tênis com meu pai, e aí eu ficava lá. Só que eu era tipo, meu pai acabava o jogo com meus irmãos, e depois ele ia bater um quadradinho comigo. Então, tipo, era um puta saco. E eu falei, cara, eu preciso fazer algum esporte pra ficar com meu pai. E ele nunca jogou bola, nunca gostou.
E aí... Você também não? Eu jogava. Tá. E aí ele começou a jogar golfe e eu falei, beleza, é isso, ninguém tá entrando nessa, é nessa que eu vou me meter. E aí eu joguei, mas jogava muito mais pra ficar com meu pai do que outra coisa. Dei sorte, joguei, treinei, enfim, fiquei... Sorte não existe. Você treinou. Treinei, fiquei... Se dedicou. Mas assim, por mais que seja um esporte que hoje eu fale, nossa, me fez crescer muito como pessoa, na época eu achava entediante. Quando eu não tava com meu pai, eu tava tipo, cara, eu tenho que jogar 4 horas focado, em silêncio, não quero fazer isso. E eu jogava bola pelo Multilíbano, eu jogava tênis pelo Multilíbano, então eu tava tipo, imagina um moleque de 12 a 15 anos, Sim. Testosterona crescendo, quando bate 15 anos, testosterona no céu. Não, deixa eu passar 4 horas jogando golfe em silêncio com um monte de cara bem mais velho. Então durou pouco. Durou pouco. E aí hoje eu jogo de brincadeira, mas os esportes que eu comecei quando criança mesmo eram futebol e tênis. Eu jogava futebol, sei lá, 3 vezes por semana e tênis 3 a 4 vezes por semana. Cara, mas eu acho que... Não sei se golfe tem muito disso, mas eu imagino que sim. Você falou que você carrega lições do esporte até hoje. Eu fiz hipismo e eu carrego muitas lições. Eu estava falando ontem disso, assim, que é um esporte muito frustrante, porque não é um esporte que nem triatlon, que nem corrida, que você se dedica e à medida que você se dedica, você enxerga resultado. Tem várias variáveis e é um esporte que exige muita paciência. Golfe, inclusive. Você não pode, tipo, na força querer... Esquece, não vai. Você não pode achar que você vai e empurrar a goela abaixo. Hipismo era muito assim. Você tinha que ter a humildade de entender que tinham diversos fatores que você não conseguia controlar e aprender a lidar com a derrota. Ter humildade de lidar com a derrota. Total. Que ela vem. E acho que é muito engraçado, porque eu comecei a perceber que quanto mais cansado eu entrasse no campo de golfe, melhor eu jogava. Ah, é? Porque eu não queria... Quando você tá inteiro, Sim. você quer descer o braço. E você fala, cara, é força. Só que não é força, é técnica. Tanto que você vê gente de 80 anos jogando super bem. Sim. E aí eu comecei a perceber que quanto mais cansado eu entrasse... Só que, cara, 15 anos, eu tava ansioso. Lógico. Hoje em dia eu consigo entrar no campo e ficar relaxado, respirar. Então acho que hoje... Mandar um buraco mal e no próximo você se recupera. Hoje eu consigo ficar... Hoje pra mim é uma terapia. Quando eu jogo, sempre que eu jogo com meu pai, eu jogo pra relaxar. É quase quando eu tenho day off, que quase não acontece, eu jogo um golfe com meu pai pra assim, curtir o velho. Sim. Também e relaxar. E minha mãe joga também. Então, puta, animal. É o único esporte que talvez junte meu pai e minha mãe. Então... E aí, de moleque, quando que você descobriu, ou você começou a sentir alguma dificuldade por conta da diabetes? Cara, é muito engraçado, eu descobri a diabetes com 5 anos. E meu irmão tinha acabado de descobrir também, ele tinha 10 na época, ou ele descobriu um ano antes. Mas você lembra disso ou não? Não lembro do meu irmão descobrindo, mas eu lembro de eu descobrindo. E eu lembro que eu tinha 5 anos, eu comecei a fazer xixi na cama. E, cara, 5 anos, você tem filha, você sabe. 5 anos não dá pra fazer xixi na cama mais. Acabou essa palhaçada. Precisa acordar e ir no banheiro fazer xixi. A não ser que seja um pesadelo. Não sei que, sei lá, aconteceu alguma coisa. Mas você tava fazendo recorrente. Tava fazendo todo dia. Todo dia eu fazia xixi na cama. E meus pais são médicos, minha mãe é médica também. E meu irmão tinha acabado de ser diagnosticado com diabetes. E meu pai falou, cara, eu acho que ele tem alguma coisa errada, vamos medir a glicemia dele. Furou meu dedo, eu lembro, eu tava no quarto do meu irmão tava jogando Call of Duty, e eu tava no quarto dele, ou Counter-Strike, alguma coisa assim. Counter-Strike. Nessa época aí não tinha Call of Duty. Counter-Strike, acho. E aí ele furou meu dedo, eu lembro, deu hiperglicemia, né, e que é aumento da glicose no sangue, e aí eu lembro da minha mãe chorando, e eu tipo... Tá, tô nem aí. Me dá essa insulina aí, vambora. E seguia como um moleque de 5 anos. E acho que muito moleque foi muito tranquilo, assim, 5, 6, óbvio que eu não lembro bem, mas 5, 6, 7. Conta aí pra quem é completamente alheio, fora do assunto aí.
que significa daí? Qual que é o tratamento? O que você faz quando descobre que é... Então tem alguns tipos de diabetes, né? Aqui eu tenho a diabetes tipo 1. O que acontece é as células beta do seu pâncreas produzem um hormônio que chama insulina, que é responsável por pegar a glicose que está no sangue e colocar para dentro da célula, e a glicose que é fonte de energia. E quando você é diabético tipo 1, por algum motivo que ainda não sabem qual... não se sabe ainda. Não sabe. O seu corpo resolve atacar as células beta pancreáticas. E aí você para de produzir insulina e você vira diabético. Então o tratamento de diabetes tipo 1 é basicamente repor o que você não tem, insulina. Então você tem que aplicar a insulina em todos os momentos que você for ter refeição. Só que o que poucas pessoas sabem E se aplica... injeção. Injeção... Hoje em dia tem bomba de insulina, mas na época era injeção. E o que pouca gente sabe é que para você viver o dia a dia, você precisa de uma quantidade basal de insulina. Porque seu corpo, se você não comer, seu corpo produz glicose por outros mecanismos, chama neoglicogênese. E você precisa de uma certa quantidade de insulina para que você não fique com hiperglicemia durante esse tempo que você não comeu. Então, você tem que tomar insulina para comer e você tem que tomar insulina para conseguir viver o dia a dia. Entendi. Então, para as coisas que seu corpo precisa, porque a energia que você ganha do alimento acaba rápido. A energia ao longo do dia que é o X da questão. Entendi. Então, basicamente, o tratamento é tomar insulina e aí varia. Hoje em dia tem bomba de insulina, tem insulina lenta e insulina rápida. Então, na época, há 20 anos atrás, eu tinha que tomar uma insulina lenta, que ela tinha 12 horas de ação, 2 vezes por dia. Então, eu acordava, tomava essa insulina, que durava da hora que eu acordasse até a hora que eu ia dormir. Acabar a escola. Até a hora que eu ia dormir. Então, das 7 às 7. Entendi. E aí, às 7 da noite, eu tomava outra, que durava até às 7 da manhã. Entendi. E aí, eu cobria essas 24 horas do basal que eu preciso. E aí, eu tinha que tomar insulina toda vez que eu fosse comer. Então, pensando... E isso, o seu irmão, a mesma coisa? Então, meu irmão, a mesma coisa. Você meio que dividiu o tratamento com ele. Então, pensando por cima, eram pelo menos 5 vezes que você tinha que se furar, né? Uma de manhã, uma no café, uma no almoço, uma no jantar e uma antes de dormir. Então, pelo menos 5 injeções. E aí você, moleque, você ia pra escola e você que se dava? Cara, eu comecei a me aplicar insulina muito cedo. Eu acho que... Eu não lembro se com 5 eu já aplicava, porque eu tava no pré. Sim, muito criança. Mas eu tenho certeza que na primeira série eu já me aplicava. Caraca. Foda. E aí o tempo foi passando e os tratamentos foram mudando. Hoje em dia tem a bomba de insulina, que é o que eu uso. Tá no meu bolso. Boa, trouxe. E fica conectada em mim 24 horas por dia, 7 dias por semana. Inclusive eu nado com ela. Ela é a prova d'água. Conectada aonde? Nas costas aqui, ó. E aí é furado aí? É um catéter. E eu troco o lugar desse catéter a cada 4 dias. Você troca pra não ficar machucado? Não, troca porque precisa. Se você começa... O seu corpo entende em determinado momento e aí ele fecha ali. Que isso daí não tá normal. Esse lugar não é do seu corpo, é um corpo estranho. Então ele fecha e você tem que trocar. Entendi. Caraca, coisa louca. Né? E você daí só faz um refil aí? Aí eu faço um refil de insulina na bomba. Você não corre com isso aí? Depende do... Eu pedalo com isso aqui. Corrida quase nunca, porque normalmente a gente corre Z2, Z3, aí a glicemia cai, mas isso é o próximo, já explico. Entendi. Tô querendo pular a etapa aqui. Cara, mas aí, na época não existia isso, você tinha que tomar 5 vezes por dia. E era um super desafio, porque você imagina que você está falando que, principalmente sobre o basal, essa insulina lenta, você está falando de que 12 horas seu corpo vai produzir a mesma quantidade de glicose. Sim. Que é mentira, você não produz. Se você ficar em repouso, seu corpo vai produzir muito menos. Se você precisar de atividade física maior, seu corpo vai produzir muito mais. Sim. Então, essas 12 horas acabava sendo uma média. E aí ficava uma oscilação que não é muito bom. Sim. E aí eu já comecei a jogar bola nessa época. E eu lembro, eu fiz Santa Cruz de colégio,
E a gente tava jogando um futebol no recreio, enfim, qualquer coisa. E era final do Interclasses, alguma coisa assim. Bom, eu lembro que eu tava jogando. Pagão. Acordo na enfermaria, aparentemente eu tinha apagado no meio do jogo com uma hipoglicemia que eu não tinha sentido, enfim. Você não sentiu nada antes de acontecer? Não senti nada antes de acontecer. E aí as coisas vão se ajeitando. Com 12, 13 anos é muito comum que as crianças comecem a ficar rebeldes com a glicemia, né? Porque cansa, né? Você fica se injetando, fica tendo que picar o dedo. 5 vezes por dia, velho. Pelo menos 5. Imagina se você tomar o lanche no recreio, é mais uma. Fudeu. Se você tomar lanche antes do jantar, é outra. Então são 7. Isso sem contar ficar furando o dedo pra ver a glicemia. Então, com 12 anos, você fica de saco cheio. E aí, eu também tive essa revolta, meu irmão teve essa revolta. Todo mundo que eu converso tem essa revolta. E é muito engraçado, porque eu só passou a minha revolta quando eu conversei com um diabético. E eu já conversei com N diabéticos pra falar, cara, eu entendo o que você tá passando. Eu também já passei. Não tem o que fazer. Infelizmente acontece e é isso. E temos que lidar com isso. E aí com uns 15 anos as coisas normalmente começam a se acalmar de novo e aí você começa a controlar. Só que com 15 anos há 10 anos atrás, veio a bomba de insulina pro Brasil. Que é isso que eu uso hoje. E o que a bomba faz? Ela cancela essa insulina lenta e você consegue controlar o basal com insulina rápida. Então é como se eu pudesse controlar a cada hora do dia quanto de insulina eu quero que entre. E na hora que eu quero injetar a comida, eu injeto mais insulina. E isso mudou o jogo. Acabou. Aí fica muito mais fácil. Para criança pode inclusive dá até para você bloquear a bomba para só os pais conseguirem controlar. Tem algumas bombas que, se eu não me engano, você consegue até controlar remoto. Que animal. Que é justamente para os pais conseguirem controlar. E outra coisa que mudou, eu acho que não tem 10 anos, é o sensor, que é esse aqui, o Frodeno usa também. Só que o Frodeno não é diabético. Que você mede a glicemia a cada 5 minutos. Fica no seu braço, você passa o celular e mede a glicemia. Cacete, que animal. É muito legal. E aí eu parei de me furar, né? Eu fico com esse negócio, eu troco a cada 5 dias, isso daqui eu troco a cada 15 e vivo minha vida normal. Com isso, eu não tive mais restrições. Isso com quantos anos? Isso com 15. 15 anos eu mudei pra bomba. Pro sensor demorou um pouco mais, porque chegou no Brasil agora. Deve ter uns 3, 4 anos. Enfim, não sei a data exata. Mas enfim, mudei pra bomba. Comecei a ter um controle melhor. Acabou a restrição alimentar, então eu conseguia comer, eu conseguia fazer tudo. E conseguia sair com os meus amigos. Free at last. Podia fazer o que eu quisesse. Era só você tomar insulina e ter a responsabilidade de fazer contagem de carboidrato do quanto você estava comendo. E inclusive tem uma história engraçada. Uma vez a gente estava 18 anos, a gente estava saindo de uma festa, estava saindo de uma balada, tinha um hot dog na frente. E 5 da manhã, sei lá. Purê de batata. Todo mundo cansado. Aí cansado é o bêbado. Aí eu, acabado. segundo os amigos meus, foi engraçado que eu olhei pro hot dog, peguei, comecei a fazer contagem de carboidrato, injetei insulina, comi e pronto, não conseguia mais falar nada, tava acabado. Os caras falaram, cara, eu não sei, você ficou tipo sóbrio por 5 minutos, contou, deu certo, foi, comeu, foi embora e voltou a dormir. E enfim, a vida vira normal. E depois desse episódio no futebol, eu nunca mais desmaiei por causa de diabetes em esporte. Só que tem muito medo. Eu tinha esse medo até recentemente. E meu irmão é diabético também, e ele tem esse medo. Eu conheço muita gente que tem esse medo, que é fazer esporte sendo diabético. Porque... Aí você 15 anos, desmaiou, bomba, começou a beber, cachaçar. Foi pra facu, você já sabia que você queria ser médico com 15, assim? Cara, eu disse que tenho 3 irmãos. E meus 3 irmãos, meus pais são médicos. Quando eu era moleque, eu lembro assim, 5 anos. Assim, meu irmão tava prestando vestibular, 12 anos de diferença, ele tinha 17.
E eu falava, vai fazer outra coisa, porque eu vou tocar a clínica do papai. Você falava com 5 anos. 5 anos, ousadíssimo. Falava, vai fazer outra coisa que eu vou tocar a clínica do papai. E eu não sei porquê. Meus irmãos acreditaram num moleque de 5 anos. E persistiu essa história. E seguiu essa história. Aí chegou no colegial, 16 anos. Não sei o que eu vou fazer. Puta, cara, por que eu vou fazer medicina? Que estudo, ficar estudando o dia inteiro, plantão, e perde vida e perde tudo. Não vou fazer SPM, publicidade. Aí eu fiquei nessa, vou fazer medicina, vou fazer publicidade. Bom, mas seus irmãos não pesaram na sua quando você falou isso? Não, ninguém falou nada. Minha mãe me inscreveu no vestibular da SPM e eu me inscrevi em medicina. Tá. Eu passei nos dois, saindo do colégio. Pouco geninho. E aí eu lembro que eu fui conversar com meu pai, né? Eu falei, cara, e agora? Passei nos dois. E eu tinha certeza que meu pai ia virar pra mim e ia falar, tá de sacanagem. Faz medicina, né? Porra. Pô, já passou? Aí ele virou pra mim, ele falou uma frase que eu lembro até hoje. A gente tava no sofá de casa, ele virou e falou, filho, se você fizer publicidade, se formar e for fazer medicina, você vai ser um médico jovem. Eu tinha 17, 18 anos na época. Se você fizer medicina, se formar e for fazer publicidade, você vai ser um publicitário velho. Então faz, na pior você larga e vai pra medicina. E eu fiz. Você fez SPM? Eu não sabia. Eu durei 2 meses. Cara... Não era pra você. Não era. Eu gostei muito da farra. Muito gostoso. Lógico. A farra ali é inegável. É inegável. A farra ali é boa. É boa. E... Só que, cara... Não desenvolveu. O estudo não era aquilo. Não era aquilo que eu queria fazer da vida. Gosto muito de publicidade até hoje. Você descobriu rápido 2 meses, porra. Mas não era aquilo que eu queria fazer da vida. Saí. E você estava ainda inscrito na de medicina? Não, você teve que prestar de novo. Saí, fiz um ano de cursinho, prestei e passei de novo. E aí, gostou ou teve, eu quero voltar pra minha publicidade? Não, gostei desde cara. E foi muito engraçado, porque ser filho de pais médicos tem suas vantagens e desvantagens. Abrem-se muitas portas, mas você tem sempre uma comparação enorme. E uma pressãozinha ali. Uma pressão enorme. Teve uma vez um médico que estava de plantão e ele começou a me descascar. O nome do seu pai é Elias Davi? Tá. Ele começou a me descascar no plantão. E ele era residente. Eu falei, cara, eu tava tipo no 2º, 3º ano, tava dando plantão pela liga. Eu falei, cara, por que você tá me descascando? Tipo, eu sou quase bicho aqui. Segura a onda aí, amigo. Bom, acabou o plantão. Mas na frente de todo mundo, na frente de todo mundo. E ele começava a me perguntar, eu respondia, aí chegou uma hora que eu não conseguia mais responder, eu não sabia. Aí ele virou pra mim uma hora e falou assim, você acha que seu pai vai ficar orgulhoso se você não souber essa resposta? Bom, ele tinha sido residente do meu pai, devia ter tomado uma bronca qualquer e descontou em mim. E isso é muito comum. Mas ao mesmo tempo abrem-se muitas portas e até o meu 2º, 3º ano da faculdade de medicina eu tentava esconder o sobrenome. Porque eu não queria ser comparado, eu queria fazer meu caminho, viver, enfim, fugir dessa, eu sou Então você não era o Beto Davi. Você era o Beto Ferreira. Eu tapava o Davi, eu deixava o Ribeiro. Só que, na chamada os professores sacavam, então, não tinha muito o que fazer. O jaleco eu tentava tapar, então eu ia com 5 canetas e tapava o Davi, era muito engraçado. Aí eu comecei a conquistar a fazer estudo, publicar capítulo de livro, aí passei um tempo fazendo um estágio no laboratório do professor Jorge Calil, na USP, depois eu consegui fazer um tempo de estágio na Harvard Medical School, aí eu voltei. Quando eu voltei, aí as coisas estavam mais calmas e todo mundo já tava tá bom, talvez essa pessoa... Porra, não, viram que você tava se dedicando pra caralho, tal, que você ia talvez essa pessoa consiga ser alguém e ela não é só filho de um cara bem sucedido. E aí eu comecei a fazer estágio no Sírio e me dedicar, enfim. E hoje eu não tenho o menor problema. Mas isso, você tem agora 25. E isso tudo fazem quantos anos? 3 anos? 2 anos? Cara, eu tô no último ano da faculdade de medicina, eu comecei o estágio há 2 anos atrás no Sírio, faz uns
Eu fui pra Harvard há quase 3. Eu fui pra Harvard há 3. Faz uns 3, 4 anos. E até então você tinha dado uma segurada nos esportes, certo? Eu treinava pela faculdade, jogava bola, jogava tênis, jogava vôlei, jogava tudo que E você não deu pause na diabetes? A diabetes te acompanhou? Diabetes acompanhou, não teve jeito. Só que eu jogava, treinava, sim, pela faculdade. A gente joga a pré-intermédia, intermédia. É o campeonato universitário mais famoso da América Latina. Então é super concorrido. Da América Latina, cacete. Cara, é bem sério pegado, o negócio, assim. Não tem festa do jeito que tem economia, etc. É um campeonato pra esporte. Então, e tem você foi jogando bola? Eu joguei bola, eu joguei Mas peraí, o que você joga de bola? Que posição? Centroavante. Centroavante? É óbvio. Você joga bem? Porra, Betão. Eu vou mandar uma foto pra você colocar aqui. Porra, Interclasses da SPM. cara que joga bola, vou mandar uma foto pra você colocar aqui, Interclasses da SPM. Quem foi o artilheiro? Caraca, velho. Eu vou mandar pra você. Você vai colocar aqui, Tem que jogar alguma coisa ruim, velho. Você tem que deixar alguma coisa pros outros, velho. Não, hoje em dia eu acho que eu não consigo nem fazer embaixadinha, mas... eu não era muito bom. Sabe o que você era grande, forte. Eu era grande, forte, fazia o pivôzão, botava pra dentro. E o que aconteceu é que brocador. Meu time era apelativo, juro, era ridículo. Os caras eram muito bons. Os caras eram muito bons. Então eu tinha Nego do Pinheiro. Só empurrava pra dentro. Paulistano, um que jogou no Botafogo de Ribeirão Preto e um que jogou no Palmeiras. Aí ficou fácil. Beto, fica aí que a bola vai chegar, você empurra pra dentro. Foi isso. Tipo, o segundo artilheiro ficou tipo, com 12 gols, eu fiz 27. Foi cacete, velho. Os caras driblavam o goleiro e passavam pra mim. Puta merda. E dava pra perder gol, que eu ainda seria o artilheiro. Caralho. Então, não, mas ruim você não era. Aí, enfim, a diabetes seguiu. Só que não era um negócio que eu tinha medo de jogar bola. Eu sempre deixava uma latinha de coca. Então, quando eu jogava no Isso é um truque? Quando eu jogava no Monte Líbano, no futebol, E não é loló, é Coca-Cola mesmo. É Coca-Cola mesmo. Quando eu jogava no Monte Líbano no futebol, eu deixava uma garrafinha de coca no banco. E aí eu era centroavante, quando a bola ia pro, escanteio, ao invés de eu voltar, eu ia pro meio de campo, o cara me dava coca, eu tomava um gole, fechava. O que a gente fez de gol, assim, já, tipo, o cara não foi na maldade, mas assim, tipo, o cara não viu que eu tava ali parado tomando uma coca, de repente, o goleiro pegou a bola, bicou, eu saí correndo e fiz gol. Tipo, o Ronaldinho fez um assim, que ele foi tomar água lateral, no né? Rogério Ceni. E aí, enfim, sempre fiz essa por quê? A coca dela eleva o nível de glicemia? A coca tem muito açúcar, muito. Tem muito carboidrato e aí eleva o nível de glicemia. Porque o esporte... Mas você sente dar uma caída? Você sente, você começa a ficar mole, você começa tipo, suar tipo baixar a pressão. É tipo baixar a pressão. Tá. E o esporte, teoricamente, em baixa intensidade, faz a glicemia cair. E futebol, tênis... Normalmente você está em baixa intensidade. Sim. E corrida também. Sim. Então, o problema e o medo dos diabéticos é justamente esse. Tipo, eu vou jogar 90 minutos de futebol. Vai cair. Vai cair. E se eu não tiver uma Coca-Cola comigo? Eu vou jogar? Você vai ficar com aquilo na cabeça o tempo inteiro. Aí você vai tentar jogar a glicemia para cima. Você vai tentar parar a insulina antes. Para entrar em hiperglicemia. Para na hora que cair, ficar com a glicemia boa. Então... É uma noia. Quem é diabético fica nessa noia. Entendi. A não ser que você tenha insulina e Coca-Cola à disposição, você fica nessa noia. Entendi. E eu tinha essa noia e meu irmão tem essa noia. Você nunca teve outro episódio de desmaio? De desmaio, não. Tá. E aí a gente foi... O tempo foi passando e um dia... Pera, então você ainda não acabou, Facu. Você ainda pode jogar intermédio? Posso, jogo esse ano ainda. Você vai jogar? Vou jogar. Do quê? Cara, eu vou correr os 5.000. Ah, tá. Você vai fazer atletismo. Vou fazer atletismo e vou jogar vôlei, porque o resto não dá mais pra jogar. Você vai jogar vôlei? Jogo muito, cara. Puta merda, velho. Não, tô brincando. Eu jogo mal. Jogo mal. Eu jogo, sei lá, brincando. Você entra no time, entendi. Mas o fundo, cara, é duro. Que a gente não treina. Os caras estão fazendo pra 16 e 40, 5.000. bicho.
Você vai sofrer, velho. Cara, 16h40 não é fácil, não. Eu acho que eu já cheguei a fazer perto disso, mas, mano, auge, treinadaço, assim, só e treinado corrida, tá. Pra isso, né? Pra isso. Então, assim, duro. Mas tênis não dá mais. Entraram uns moleques mais novos, estão treinando. Muito bruto. Não, juro. Entrou um moleque, fui bater uma bola com ele. Eu falei, esse bicho tá se achando aí. Vou ganhar dele. Bom, Dá umas porradas. fingi cãibra. Eu ia tomar 6-0 do bicho. Eu falei, nem ferrando. Não, deu ruim aqui. Falei, nem ferrando. Deu ruim A aqui. gente parou o treino, falou, chega. Puxou. Mas manteve integridade, não, o bicho ganhar de mim não. Exato. Velho na faculdade, já vai tomar... Vou mandar isso pra ele, hein? Aí a gente... Aí acordei um dia e... Tava a fim de um desafio. Mas peraí, não é que acordei um dia. Você conta a história direito. Isso é pré-pandemia? Quando que é isso aí? Isso é 2018. Tá, pré-pandemia, 2018, que era um desafio. Acordei Mas um do dia, nada, falei, assim? Do nada, acordei. Não teve, tipo, alguém falando, porra, corrida. Não, eu tal, eu corri com o Gabriel uma vez, uma prova do pai dele. É porque o Gabriel se conhece antes. Conheço antes. O Gabriel eu conheço há muito tempo. Inclusive, você devia ter me falado antes de você ter entrevistado ele, porque eu tenho cada história dele pra você contar. Conta uma aí. Não pode, é segredo. Eu preciso contar a primeira vez que o Gabriel ficou bêbado. Conta. Chupa, Gabriel, essa vai pro ar, hein? A gente tinha 21 anos. Como assim, primeira vez? Ele com 21 anos? Exato. Aí, esse moleque fica mais próximo da gente. E ele não bebia, não fazia nada. E resolveu ir pro Rio de Janeiro. Mas por que não bebia com 21 anos? Porque ele treinava, ele queria ser... É verdade, ele já Ele era queria nóia, ser pró. né? Aí ele virou pra gente e falou assim, vou pro Rio de Janeiro. E a gente com 21 anos, eu no começo da faculdade de medicina tava tomando E você conhecia ele de onde? Cara, ele fez Insper com amigos meus verdade. e a gente Amigos já se conhecia, tipo, de amigo em comum do colégio, enfim. A gente se conhece há uns 15 anos, sei lá. Bem antes. E aí o Gabriel falou assim, não, eu vou com vocês pro Rio de Janeiro, carnaval. Aí ele virou pra mim e falou assim, não, vou beber com você. Eu falei, Gabriel, não vai, eu não vou correr com você. Por que você vai fazer isso comigo? Não entra na minha arena, Não velho. entra na arena. Eu não entro na sua. Por que você quer fazer isso? Bom, Fale. Primeiro dia de carnaval. Ele me mandou uma pergunta pra você também, quero lembrar qual que é. primeiro dia de carnaval, esse cara vira pra mim e começa a beber comigo. 8 da manhã, pré-bloco. Nossa. Descendo pro bloco. Mas você também levou, assim, era estreia, era pra estrear, né? Ele queria jogar, desceu pro play. Senhora. Bom, descemos pro bloco. 8h30 eu já não sabia onde ele tava. Ele já tava perdido. Etc. Bom, carnaval, Rio de Janeiro, ninguém com celular, ninguém com nada. Vamos embora. A gente foi embora, voltei pro apartamento que a gente tinha alugado. 5 da tarde. Voltei 5 da tarde, todos os moleques lá, menos o Gabriel. Cara, cadê o Gabriel? Cadê o Gabriel? Cadê o Gabriel? Bom, passa umas 2 horas. A gente dormiu. Esqueceu. A gente falou, vamos dormir. Se a gente acordar e não tiver. aparece. Se a gente acordar e não tiver, a gente vai atrás. Sim. Dormiu. Dá umas 2 horas, ele chega. Abre a porta. Bate, puto com todo mundo. Começa a chorar. Chorar. Vocês não cuidam de mim! Vocês me abandonaram sozinho no Rio de Janeiro! Aí eu fui lá, peguei, fui levar ele pra tomar banho, revivi o menino. Ainda tava bebaço. Tava bebaço, tomou banho, dormiu, jantou e aí aguentou. Aí foi pra festa e aí virou isso que ele é hoje. Aí nunca mais voltou atrás. Nunca mais voltou Você atrás. que desvirtuou o menino, então. Foi muito engraçado mesmo. Bom, Vamos ver que ele tem pergunta pra você. Escuta Churrasquinho Menos é Mais, volume 2. E vamos fazer mais um pedal resenha assim e eu vou te ajudar a corrida. Quem sabe no domingo do aniversário você não quer de ressaca, mas eu vou estar de ressaca, sei lá, quando der. Não é esse. Ou, quando o Beto estiver com você hoje, pergunta pra ele. Corta. até desceu a cadeira aqui.
Ih, polêmica! Polêmica! Nada de polêmica. Depois ele me responde, isso aí, esquece. Cara, aí a gente... Olha, ele fugiu. Fugi. Essa resposta não dá pra dar. Putz, ela vai escutar isso aqui, enfim, corta. Corta. Essa eu mando só pro Gabriel. Entendi. Cara, então já que você vai mandar só pro Gabriel, ela vai pra Barcelona. Ih, casou, Bi. Casou. Essa parte já... Viagem internacional, casou. Cortou, vamos voltar. Ó, agora você vai me falar sério. Tem que cortar essa parte? Tem que cortar, pelo amor de Ela Deus. vai ouvir? Vai ouvir. Tá, então eu vou cortar. Aí a gente... Já tinha corrido uma vez... Cortar na hora que ele começa a falar o áudio. Não pode falar. Aí volta nessa parte agora. Plá. Aí a gente foi... O Gabriel já tinha me levado pra uma corrida do pai dele, de 10 km. E aí eu fui... A gente fez pra, sei lá, 57 minutos. Eu quase infartei na corrida. Eu transpirava. E zero sentir... Não, zero. Não tinha nada. A glicemia ficou boa, tudo ficou tá. bom. Mas assim... Cara, acho que eu nunca tinha corrido 10 km na minha vida. Eu achei que eu ia morrer. Ah, mas você nem treinou pro negócio. Não, Você foi. acordei e fui. E aí, aí passou um tempo, eu comecei a correr, mas eu corria 5 km, ficava ali fazendo a volta da Sumaré, que eu moro ali perto. Uhum. E passou. Aí continuei fazendo esses 5 km, um dia eu acordei e falei, cara, eu quero me desafiar. Vou fazer uma meia maratona. Do nada. Do nada. Seu pai já fez meia maratona? Meu pai fez uma meia maratona do revezamento do Pão de Açúcar com meus irmãos. Sei qual é. E aí eu acordei esse dia, um mês antes dessa meia maratona, e me inscrevi. Faltava um mês. Faltava um mês. E aí eu fiz um plano de treinamento na minha cabeça. Uma semana eu ia correr 5... Por conta. Por conta. A primeira semana eu ia correr 5 km todos os dias. A segunda semana eu ia correr 10 km todos os dias. A terceira semana eu ia correr 15 km todos os dias. E a quarta semana, que era a semana da prova, eu ia correr 20, um dia sim, um dia não. Que gênio! Que gênio! E fiz a minha maratona. Mas você conseguiu correr 10 todos os dias? Corri 10 15? todos os dias, 15 todos os dias. Caceta! E fiz Macho, hein? 1h40, 1h55, sei lá, 5 e alguma de 2 coisa. horas. Abaixo de 2 horas. Caraca, velho. E, cara, minha média de coração... Eu não tinha fita na época. É. Era só o Garmin. Minha média de coração deve ter dado 190. Eu até acho pra você aqui daqui a pouco, mas você é tem? surreal. Tem que achar. E aí a gente acabou essa meia. Isso em 2018. E acabou, eu voltei pra casa, meu pai tava jogando tênis, troquei de roupa e fui jogar tênis com meu pai. Caraca. Então eu tava tipo, beleza, qual que é o próximo desafio? E aí o Gabriel começou a falar, é triatlon, blá, blá, blá. Eu falei, cara, acho que como triatlon, não tenho nenhuma bike, consigo fazer. Não, vamos. Aí ele me emprestou a bike dele. A sandalzinha. A sandalzinha. É. Pedalei na sandalzinha já. Na ciclo. Cara, me apaixonei na hora que eu peguei aquela sandal. Só que, pô, estudante de Pedalar é muito da hora. Né? É muito da hora. E parece que você tá... É a mesma sensação que esquiar. É, eu falo isso também. É uma sensação Ainda que você mais tá pegar voando. descida. É, você tá voando. É, muito bom. E aí a gente tava... Comecei a pedalar, aí eu tive que devolver a sandal, e aí eu não conseguia comprar uma bike, enfim. Aí eu dei uma parada, assim. 2019. Final de 2018 eu cessei. Tá. Aí 2019, tentei começar a voltar, e corre, e aí eu pedalava fazendo spinning, e nadava, e aí... Só que eu não encaixava, e eu fazia tudo errado com suplementação, então eu tomava gel a rodo, por causa que o coração não subia, então... Tem uma história boa de gel, sim. Tem uma história boa em Campos. É, pra você contar depois. É, por causa do diabetes, eu conto. E aí eu comecei a ficar com hipo, e aí não encaixava. Bom, aí parava. 2020, ano passado, entrei na assessoria, entrei na MPR e comecei a treinar. E treinei... E você entrou no MPR sem conhecer ninguém? Ninguém.
Eu treinava com um cara no Pinheiros antes, que chamava Denis Pedro, Potenza. Marcos, Gold, esses Não moleques conhecia você foi ninguém. conhecer lá. Conheci lá. E aí eu entrei em 2020 na MPR e comecei a treinar. Só que, cara, eu entrei Pela primeira vez na vida você entendeu que era uma estrutura, que não era pra você correr 5 todo dia, 10 todo dia. Não pra maratona, 40 um dia sim, um dia não. Mas o cara vai chegar morto. Esse cara que eu treinava antes, ele me passava o treino, só que era outra coisa. Ele é super bom, gosto muito dele, mas assim, é outra estrutura. E aí comecei a entrar na MPR, treinar e comecei a evoluir. E aí eu falei, cara, eu quero fazer uma prova, queria fazer um 70.3. E aí eu falava, vou me inscrever no 70.3. Isso 2019. Não, 2020 já. Ah, então fudeu. Que daí deu Covid. Só que qual que foi o problema? Eu virei Não interno. teve prova. Eu virei interno. Então, eu tava no hospital. Aí entrei no hospital, bum, explodiu o Covid. Eu tava em forma, eu tava bem, tava treinando, tinha criado amor pelo esporte, comprei uma bike, tava pronto. Estourou o Covid, eu saí de 83 quilos e fui pra 100,5. Mentira. Eu tenho 1,86m, então 100 quilos não parecia 100 quilos. Assim, tem umas fotos parecia pra você porque você sentia. tem umas fotos que eu tô bem gordo, mas assim, não parecia... Deixa eu achar essas fotos. Tá tudo escondido. omiti. Caraca, mas eu tenho umas fotos, eu te mostro depois. E fiquei... Enfim, engordei. Ficou enfurnado também no Fiquei COVID. dentro do hospital, não tinha o que fazer. A gente era só Covid, a gente ficava lá e não conseguia treinar. Detalhe, nesse meio tempo o cara fez um puta de um projeto com o pessoal da RAP. RAP, log. Saiu até na Forbes, 30 abaixo de 30. Ganhou Nobel Prize. Até parece, foi... Não, mas trabalhou que nem um Foi nem um um trabalho cão, né? bom. Foi um trabalho, cara, bem cansativo. Eu acho que foi muito interessante, assim. Foi muito prazeroso para mim fazer aquilo e com certeza foi um ganho enorme como pessoa e como profissional também. Como médico também, Como né? médico também. Acho que o movimento 2 em 2, que é como chamava, foi bem prazeroso e até hoje é a menina dos olhos. Então eu olho e falo, cara, é isso que brilhou meus olhos e continua brilhando até hoje. Que é uns quilinhos a mais com isso na conta? Pelo amor de Deus. Aí, enfim, começou a ficar... A gente foi um dia... Eu tava falando com... Só uma pergunta. Isso afeta alguma coisa na diabetes, você estar fora de forma? Afeta muito, porque a gordura, ela cria uma resistência à insulina. Então piora, na real. Então você tem que dar mais insulina. Entendi. E aí você piora o controle. E hoje a gente não sabe direito se o que mais causa complicação, tem estudos que estão sugerindo isso. Até hoje a gente acredita que o que mais causa complicação é ter muita hiperglicemia ou hipoglicemia. Uhum. Hipoglicemia em forma aguda, então você tem mais chance de ter mal súbito, etc. Hiperglicemia, você tem mais chance de desenvolver retinopatia diabética, pé diabético, amputar. Sei. Essas coisas que a gente... Cagada tanto mais vê. extrema. Hoje a gente acredita que é por conta do mau controle glicêmico. E estão saindo alguns estudos, nada concreto ainda, que está sugerindo que talvez seja pelo excesso de insulina e que isso ocorra também. Entendi. Então, se você está acima do peso, se está com resistência à insulina, você tem que você mandar dar mais mais insulina, pode ser que você esteja corra um se risco maior. complicando. Sim. E aí chegou agosto, assim, De 2020. de 2020, o Gabriel sempre foi super um amigo, ele me apresentou o Pedro, o Marcos, etc. Eu já tinha cancelado a MPR, já tinha cancelado tudo. E aí ele falou, pô, vem treinar um dia na Ciclo com a gente. Eu tinha conseguido 2 dias off, sei lá. Eu te conheci em 2020. Ou 2021? 2020. 2020. Então eu te conheci nessa época voltando. E aí eu fui pra Ciclo e fiquei amigo do pessoal, entrei no grupo. No grupo do Pedro. Do grupo do Pedro, E aí a gente foi pra Campos um dia. E eu tava com... Essa é a história. Tava, sei lá, não tava mais com 100 quilos. Tava com 97. A verdade dos 100 quilos, só um parênteses antes,
é que eu bati 98,9. E aí eu falei, cara, quando eu decidi emagrecer, eu tava com 98,9. E eu falei, cara, essa história ia ser muito mais legal de vida se eu tivesse 100. Porque eu tô na boca do 100. É, lógico. Então foi uma semana que eu chutei o balde. Eu comi o que quisesse. Eu comia bolacha, McDonald's, miojo, falava dele. Subiu na balança, tirou foto. Subiu na balança, chega. 100, falei, chega e tchum, isso aqui. Então a gente foi pra Campos um dia. Eu, Gabriel e Pedro. E aí os moleques treinados viraram e falaram assim... Não, Pedro não, Pedro mais ou menos. Ele tava treinando, ele tava treinando bike, ele tava treinando. Aí ele virou e falou assim, vamos fazer a Serra de Campos? Eu falei, cara, faz muito tempo que eu não faço a Serra de Campos. Desde o começo do ano, eu tô com 15 quilos a mais. Minha bike, eu não sei nem se o pneu tá bom. Mas tá bom, vamos. E aí, eu tava com medo de fazer hipoglicemia. Então eu comprei um monte de gel. Comprei, sei lá, 15. E aí, a gente desceu a serra. Cara, eu achei que eu era o Frodeiro, eu tava voando. Sei lá, eu tava ali pedalando. Chegou ali no final pra voltar. Foi Serra Velha, né? Foi de Descemos volta. Nova. Ah, você desceu subimos Santo Antônio Pinhal, descemos, fomos até o Empório ali. Sei, da vovó. E aí ia Serra voltar. Serra Velha. Bom, até o Empório da vovó, eu falei, cara... Suave. Olhei pra mim, eu falei, memória muscular é tudo. Tô gigante. Puxando. Tava ótimo. Bom, começou a subir a Serra Velha. E eu sempre monitorando a glicemia. Chegou... A Serra Velha tem 12 km, pra quem não sabe. Chegou no primeiro... Você já tinha o sensor? Já. Chegou no primeiro quilômetro da Serra Velha, eu medi a minha glicemia em queda. Tomei o primeiro gel. Comecei a ficar cansado. Pera, nisso tinha quem tava do seu lado que viu isso já, começou a ver, a acompanhar o episódio. Eu acho que o Pedro e o Gabriel estavam no meu lado no primeiro quilômetro. Mas só no primeiro quilômetro. Bom, como continuei cansado, devo ter pedalado mais uns 15 minutos. Esses 15 minutos deve ter dado 500 metros, mais ou menos. Medi a glicemia de novo, ainda em baixa, outro gel. Bom, eu sei que os moleques sumiram, eu continuei subindo. Aí eu parei ali numa hora que tem um caninho de água. Sei, já quase no final. Deve ser o 8º quilômetro, sei lá, da serra. Parei. Mesma sensação. Falei, quer saber? Quanto gel tem aí? Aí, nisso o Gabriel aparece. Já tinha subido, tava descendo pra ver se eu tava vivo. Aparece. Eu parado ali, sentado, arrebentado. Eu falei, quanto gel tem na minha bike aí? Ele falou, deve ter mais uns 10 aqui. Dá tudo aí. Dá tudo aí. Chapuletei 10 gel. Você mandou 10 géis. Puta que pariu. 10 géis. De uma vez? De uma vez. Deu 5. Falou, eu subo essa porra. Deu 5 minutos. Essa é pelos diabéticos. E subi, terminei. Aí cheguei lá em cima, aí fui pra casa, aí pra baixo todo centro ajuda, né? Nossa. Mas assim, foram 12 géis. 12 quilômetros. Cara, só quem toma... Que gel que era? Era um Gu. Nossa, Gu ainda é denso, velho. Só quem toma gel sabe o sacrifício que você fez aí. Foram 12 em 12. Tem gente que faz Iron Man full e não toma tudo 12. isso. Eu não tomo tudo isso. É porque eu tomo muito na garrafa também, né? Não, acabou a água, acabou tudo. Eu perdido de TT ali, não sabia nem o que eu tava fazendo. Velho. Ai, que desespero. E aí, bom... Mas aí começou a tua volta. Aí começou a minha volta. Aí eu comecei a treinar. Qual que era a meta nessa época? Era um 73 ou era uma era maratona? Era um 73. Não tinha o objetivo de fazer uma maratona. Tá. Eu tinha o objetivo de fazer um 70.3 ano passado. Pra fazer um full esse ano. Você estava inscrito? Tava inscrito em Fortaleza. Você ainda tá? Não. Não, eu cancelei. Você cancelou? Agora. Tá. Mas eu joguei... Aí Fortaleza cancelou, eu joguei pra São Paulo, aí São Paulo cancelou, eu joguei pra Fortaleza, aí Fortaleza cancelou, aí eu cancelei. Falou, chega. Falei, chega. Enfim, eu queria fazer um 70.3 ano passado. Tá. Eu fazia 19 anos de diabetes. E 9 anos de Crohn. Eu tenho uma doença inflamatória intestinal que chama doença de Crohn,
que é como se os seus anticorpos atacassem seu intestino e ficasse inflamado. E aí eu fazia 9 anos de Meu Crohn primo tem, 19... acho que mandou esse semelhante. E 19 anos de diabetes ano passado, e esse ano eu faria 10 anos de Crohn e 20 anos de diabetes, e eu queria fazer um full. Esse era o sonho. Macho, hein? Comemoração. Quantos géis vai no full? Não, pelo menos 30. E aí comecei a treinar, e isso de dezembro, enfim, fui pro Réveillon, voltei do Réveillon querendo treinar, fui no nutricionista. Em 2021. 21 já agora. Tá, esse ano. E eu sempre estudando, lendo sobre e querendo entender um pouco mais. Aí eu comecei a treinar mais sério em 2021. Tipo, janeiro entrei treinando sério. Porque como eu voltei em novembro, eu falei, eu vou voltar tentando emagrecer pro Réveillon, pra não chegar no Réveillon com 300 quilos. E aí ano que vem eu vou embora. Solteiro. E aí ano que vem eu vou embora. Aí tirei o foco. Tirei o foco, recebe mensagem, desconcentra. Parece que escuta. Aí a gente foi. Eu voltei em janeiro e comecei a treinar. Tá. Mais sério, passei no nutricionista. E aí. Quem que é o nutricionista? Eu passo no Nicastro. E o Nicastro começou a me auxiliar. E aí eu comecei a sentir que segunda-feira, eu treinava com o Marcos Paulo na época, em janeiro. Eu sentia que segunda-feira eu rodava, quarta-feira era tiro, sexta-feira rodagem, terça e quinta bike, sábado bike. E aí natação de segunda. Pra mim é o mundial, isso aí é o que eu faço também. E aí eu comecei a sentir que de segunda eu fazia hipoglicemia correndo, quarta eu fazia hiperglicemia correndo, e sexta eu fazia hipoglicemia correndo se eu corresse confortável. Por mais que você estude um assunto, quando você se forma na faculdade de medicina, você não é especialista. E por mais que eu tenha 20 anos de diabetes, eu não sabia do que eu comecei a descobrir. E eu falei, cara, não faz o menor sentido. E eu falava com um monte de médico que não era endocrinologista, principalmente não era endocrinologista voltado ao esporte, endocrinologista quem cuida de diabetes, tireoide, enfim. E eu falava, cara, eu tô correndo, eu tô fazendo hiperglicemia. E todo mundo falava, cara, você tá errado. Ou você tá medindo errado, ou você tá entrando em hiperglicemia e não tá caindo o suficiente. Eu falei, não, é um gráfico, gente, aparece um gráfico. Eu entro, tá bem, de repente sobe a glicemia. Tem alguma coisa errada. Eu falei, alguma coisa acontece, meu corpo tá errado, deu tilt, sei lá. Bom, nisso meu controle já tava relativamente bem melhor da glicemia, mas enfim. Isso só em treino de tiro. Isso só em treino de tiro. Aí eu cansei. Falei, chega, eu vou passar num endócrino do esporte. Dr. Ricardo Rienzo, cara, o cara é fera. Muito bom. E passei nele e eu falei que eu era diabético tipo 1 há 20 anos e que eu queria fazer um 70.3 esse ano. E em janeiro eu só ia fazer um 70.3. Só. E aí, o que aconteceu? Ele me explicou. Ele falou, cara, quando você treina Z1, Z2, até Z3, o treino, você treina em aerobiose. E aí seu corpo consome glicose, é tudo tranquilo. Sim. Quando você passa de Z3... anaeróbico. Z4, Z5 virar anaeróbio, você libera catecolamina e aí seu corpo produz glicose. Por isso que você faz hiperglicemia em treino de tiro. Por isso tem o pico. Por isso tem um pico. Ele falou, por isso que eu consigo dizer se seu treino de sexta-feira você fez em Z1, Z2, você fez certo Z3, ou se você fez forte, porque eu vejo sua glicemia. E eu olhei pro cara, falei, cara, você virou Deus na minha frente agora, porque você acabou de explicar a minha maior dúvida. E é isso. E aí ele conseguiu, junto com o Nicastro, ele bolou um jeito de fazer com que eu parasse de ter hipoglicemia. O principal exame na diabetes chama hemoglobina glicada, que é como você vê se o paciente está controlado ou não nos últimos 3 meses. De janeiro, 3 meses depois, então
fevereiro, março, abril, maio. Entrei em maio. Eu fiz final de janeiro um exame, eu fiz em maio outro exame. Certo. Eu caí 0,9. Só que assim, 0,9 você fala, é pouco. Só que assim, o ideal é 7%. É abaixo de 7 para paciente diabético. Tá. Então, se descer de 7 para 6,1... É muito. É surreal. É assim, é o que... Você entrega isso para um médico e fala assim, olha o que eu fiz em 3 meses, o cara fala, cara, impossível, você não fez isso. E eu desci 0,9. Então, o esporte, não é que ele mudou minha glicemia. O esporte mudou... É quase como se curasse minha diabetes ali. Eu falei, cara, resolveu. Diminuir resistência à insulina. Diminuir porcentagem de gordura no corpo. Que animal. Diminuir... Minha saúde melhorou em 1 bilhão%. Você tem que documentar, escrever isso aí, né? Tem, vai... Já dever à sociedade. O dever à sociedade médica já tem já estamos escrevendo o artigo que sairá. Velho, muito legal. Depois do triatlon, em dezembro, sairá um artigo, um relato de caso, do meu caso, contando tudo isso, porque, cara, se as pessoas soubessem quanto o diabetes muda com o esporte, seria outra... Mas com esporte consistente ou com esporte, tipo, qualquer esporte? Cara, a recomendação dos órgãos governamentais é que um paciente diabético tem que fazer pelo menos 45 minutos de esporte todos os dias. Que você faz muito mais hoje. Eu faço mas... muito mais hoje. Então, entra aí... Mas foi aí que você começou a perceber, quando você... eu fazia esporte. Mas não com essa regularidade. Só que não com essa regularidade. Não... Assim, existe uma... É muito diferente performance, esporte de performance com esporte. E acho que esse é um ponto que a gente tem que entrar e a gente já entra. Só para completar, ele resolveu minha vida. E aí, eu fui convidado para fazer a maratona. Que é um projeto super legal, que a ideia é... Vamos mostrar para... E a ideia é da Adidas ou é da... É da Adidas com a MPR, com a gente. A gente que teve essa ideia... Passou para a MPR gostou, a Adidas gostou, enfim, as empresas entraram e a ideia era basicamente o seguinte, cara, um monte de gente não treina porque acha que não dá para ser jovem, trabalhar ou estudar e treinar. É difícil. É difícil, não tem o que falar. Eu falei com o Gui, seu primo, outro dia, eu falei assim, cara, é muito mais fácil você ser casado e treinar 6 horas no dia seguinte. Do que a gente que é solteiro, quer ir pra farra e aí quer treinar no dia seguinte. Óbvio que é difícil, mas assim, é possível. E essa é a ideia do projeto. Vamos mostrar que é possível fazer uma maratona sendo jovens, tendo vida social, trabalhando ou estudando. Sim. Vamos. E essa é a ideia do projeto. E aí eu topei. E aí, ao invés de eu fazer um full, em comemoração aos meus 10 anos de Crohn e 20 anos de diabetes, eu vou fazer uma maratona e não é um Ironman 70.3, porque é o Challenge Floripa, é um 73. A distância é a mesma. E aí... Pera, isso vai acontecer, viu? Vai acontecer. Só para explicar, a gente tá aqui hoje, é dia 29 de setembro, e a sua maratona é dia 7 de novembro. E o seu meio challenge, distância 73 milhas, é dia 5 de dezembro. Um mês de diferença. Um mês de diferença. E eu ia fazer o 70.3 de Fortaleza. Diabetes tipo 1. Que era 19 de dezembro. E aí tinha um pouco mais de um mês. Mas enfim, aí cancelou e aí me inscrevi no challenge. Boa. E até então eu ia fazer para completar. Até então, fevereiro, maio. Fevereiro, maio. Um pouco antes de maio, mas eu ia fazer para completar. Até então, o quê? A maratona ou 73 ou os dois? Eu ia fazer na diversão. Era fazer e esse era o ponto, entregar. E aí eu comecei a perceber que, além de tudo, eu comecei a ter maior performance em todas as áreas da vida. Então eu conseguia ficar mais focado no hospital, ficava mais relaxado, não ia estressado. Cara, é isso, velho. É isso que você tá falando. Mesmo que eu não tenha diabetes, eu senti exatamente a mesma coisa quando eu comecei a o esporte buscar muda performance. A vida. Assim. Aí o que aconteceu? Eu comecei a correr melhor, pedalar melhor, nadar melhor, emagreci, glicemia controlada, tava perfeito. Aí começou a entrar desejo de ir bem.
E aí eu comecei a diferenciar o que é esporte de performance. Por que eu acho que isso é muito importante? Porque as associações recomendam 45 minutos de esporte Normal. Performance é um pouco mais difícil. Porque O buraco é um pouco mais embaixo. o buraco é um pouco mais embaixo. Porque você precisa ter... Tem horas que você está em treino, que o treino é aeróbio e anaeróbio. Tempo run, por exemplo. Você aquece 10 minutos, aeróbio. Você coloca 30 minutos, anaeróbio. E depois você corre mais 10 minutos aeróbio. E sua glicemia decide que é o quê? É um samba. Então a glicemia desce, sobe, desce. E fica assim no gráfico. E fica assim no gráfico. Tiro, não tem dúvida. Tiro é sempre sobe. É sempre aeróbio, esse inferno. E longo, se você faz longo em Z2, sempre desce. Só que em prova, quando você quer fazer... Não tá em não Z2. tá em Z2. Você quer Você tá ali no Z4, É. Z5, Z... Então você quer... Z morte. Você tem que ficar o tempo inteiro monitorando. E aí, pro esporte eu tava super alinhado. Tava perfeito. Pra performance começaram algumas dificuldades. Tá. Dificuldades que não dava pra ver com o gráfico. Então a gente começou a ter que fazer exame. Então eu fiz um longo de 32, eu acordei, tomei café, fui pro laboratório, fiz exame de sangue. Saí do exame de sangue, tomei 2 litros de água entre o... Pode falar o nome de laboratório? Pode. Como assim? Saí do Fleury da Não tem Sumaré. nenhum patrocínio aqui. Ainda. Saí do Fleury da Sumaré, tomando água, 2 litros de água. Cheguei na USP, corri 32, voltei e fiz exame de novo pra ver o que estava acontecendo, se estava perdendo. E aí? E assim, são coisas que vão sair no estudo, que a gente começou a ter que ajustar um monte de coisa. Porque performance, o buraco é muito mais embaixo. E... Não, pra pessoa normal, você exige muito mais do corpo. Mas, mesmo assim, as coisas melhoraram muito pra mim. A diabetes continuou melhor. Assim, eu não consegui melhorar mais 0,9 porque é impossível. Se eu melhorasse mais 0,9, meu exame de sangue ia ser como se eu não fosse diabético. E aí... Tava curado. Aí você já... Prêmio Nobel. Já, galera, é isso aqui. Essa é a faz cura. triatlon. Essa é a cura. Só que, cara, o que me desperta hoje em dia? É óbvio que o desafio de correr 42, de fazer um 70.3 são magníficos pra mim. Só que a gente tava falando isso hoje. Uma vez você já correu 32, correr 42 é muito difícil e eu não consigo imaginar o que são os 10 km depois. Não tô falando isso, mas preparado teoricamente você já está. Sim. Uma vez que você já fez um simulado que você nadou 1.6, pedalou 70 e correu Sim. 15, Você vai chegar. teoricamente, Não, repito, você vai chegar. teoricamente você deveria chegar, você está Sim. preparado. Então o que me motiva hoje é mostrar para os diabéticos do mundo que é possível. Porque eu sou diabético, meu pai é médico, minha mãe é médica, meu irmão é diabético. Um dos meus irmãos. Meu pai, ele é um super professor titular, enfim, super famoso. Minha mãe também é responsável pela patologia do HC, super famosa também. E eles, até hoje, têm um pé atrás. O meu pai fala que se eu não fizesse o que eu faço, ele acharia que é impossível. O meu irmão, que é diabético, acha que é impossível. Então, assim, e eu não estou falando de uma pessoa que não tem condição financeira de comprar o melhor tratamento. Não, ele tem condição financeira de comprar o melhor tratamento. A gente, graças a Deus, tem essa condição e tem o melhor tratamento. E mesmo assim, ele acha que é impossível. E o que eu quero mostrar não é só que é possível. O que eu quero mostrar é possível. E é possível fazer bem. É possível fazer bem. E não é que melhora muito. Tem uns números sobre diabetes que são surreais. Assim, eu vou até abrir o celular para não falar de cabeça, mas assim,
se você pegar acima de 65 anos, 1 em cada 5 pessoas são diabéticas. Aí são qualquer tipo de diabetes, não só diabetes tipo 1. Então, 1 em cada 5 pessoas são diabetes. Se você considerar só adulto, 1 em cada 11. É muita gente. É muita gente. Isso que falam... Não, isso é quem é contado já. Essas pessoas diabéticas sabe que é. Tem uma estimativa que eu ouvi falar... Cara, eu tenho esse dado, sabia? Por causa da Testify. A gente fez uma pesquisa. É tipo um número meio absurdo, assim. Quando colocaram o dado, eu falei, cara, não é possível. De X% de pessoas que devem ser diabéticas, mas não sabem que são. Tem uma estimativa que se você colocar esse X%, falam que no mundo é 1,2 bilhões de pessoas. É muita gente, velho. 1,2 bilhões de pessoas. É muita gente. É muita gente. E é um gasto... Então, foram 790 milhões de dólares ou bilhões de dólares ano passado em gasto em diabetes no mundo. E assim, se você consegue diminuir a quantidade de insulina, porque você diminui a resistência fazendo esporte, você já diminui o gasto. É uma política pública de saúde. Cara. E sem contar quantas vidas a gente não vai mudar. Se eu, que já era bem controlado, conseguir esse resultado, imagina quem não é. E é uma das 10 maiores causas de mortes no mundo, diabetes. Cacete. Então, cara, o meu objetivo é mostrar pro pessoal que... Você tinha que, assim, você pensa em como divulgar isso, tipo, no, sei lá, macaquinho, às vezes tem uns caras que são veganos e colocam, tipo, powered by plants, umas porra assim, sabe? Tem que, alguma forma de mostrar para os diabéticos você tem que ter, fora esse pequeno e humilde canal, mas... Eu já tinha pensado muitas vezes em começar a falar isso abertamente pro pessoal, enfim, e hoje em dia... No Insta você não tem as manhas de fazer? Então, tem um pouco de vergonha. Talvez eu... Não, nem tenho vergonha. Eu até coloquei no meu Insta agora a ideia que eu tenho, porque assim, é diabético... Você pode ser diabético insulino dependente, então você precisa de insulina, que é o meu caso, e diabético não insulino dependente, que tem outros tipos de diabetes que você não precisa. E eu fiz uma brincadeira com o nome. Eu coloquei que eu sou diabético esporte dependente. Da hora. Mas você colocou aonde? Coloquei na descrição do meu feed. É isso que eu ia falar. Tem que botar lá. E é isso. Então, assim... Aos poucos eu tô falando. Eu acho que... Eu só vou atingir... A classe médica é fácil de atingir. Porque se publica, você conversa, você entende... E é importante, mas eu acho que a escala mesmo do teu impacto tá no... eu acho que assim, tem 2 fatores. Eu queria muito fazer um estudo, mas é muito difícil fazer esse estudo. Até hoje eu não fiz. Que é entender por que os diabéticos não fazem esporte. Tem uma teoria que fala que as pessoas não fazem esporte por preguiça já. As pessoas saudáveis. E se você tem uma desculpa a mais para não fazer esporte, você fica com preguiça. Aqui, me perguntaram esses dias, quem é o concorrente Z2? É a preguiça, é o sedentarismo. Não é as outras empresas de suplemento. Cara, é tirar nego do sofá, porque tem um mercado aí parado que não está consumindo meu produto. Exatamente. Então, se você é diabético, você tem mais um motivo para ficar no sofá. Porque você tem medo. E aí, a questão que eu queria entender é quem tem medo, se é o médico, se é o paciente, eu acho que são os dois, e quem que causa o medo? Se o paciente causa o medo no médico, ou se o médico causa o medo no paciente. O médico dá uma aterrorizada. Ou se o médico causa o medo no paciente. Mas você teve isso de moleque, não? Não. Eu nunca tive, assim... O médico nunca te falou, não faz isso, você vai desmaiar. Não. Então, sempre falou, vai lá, mete a cara. É que eu nunca falei que eu queria fazer um Iron Man na minha vida. Só a coisa mais foda. Eu nunca tinha chegado... maratona, Iron Man, fazer umas coisas assim. Eu nunca cheguei com essa ideia, mas, cara, depois que eu vi o que aconteceu comigo... E aí o céu é o limite também, né? Depois que eu vi o que aconteceu comigo, eu acho que se eu não falar pra população sobre isso, é de um egoísmo... Total. Que, assim, é surreal. É assim... As faculdades de medicina têm convênio com hospitais do SUS. Eu já acho um egoísmo não falar sobre o bem que o esporte faz para pessoas normais. Por isso que eu faço essa merda.
Imagina você que tem um caso de pessoas que que melhoram a vida de fato, assim, e assim, rápido, né? E assim, eu tô falando de um relato de caso meu, mas na literatura já é comprovado que o esporte diminui a hemoglobina glicada, que tem melhora, diminui risco cardiovascular. E você já deu uma pesquisada, não tem atleta performance, tipo no circuito de Ironman? Cara, eu não achei nenhum na Olimpíada, inclusive. Não tinha nenhum atleta olímpico, eu não achei. E tinha antigamente o Washington, um jogador de futebol, era diabético. Tem mais uns outros, mas assim, eu não achei nenhum. E é engraçado porque, por exemplo... o cara não falava abertamente? Não sei. Mas a Abbott, que é quem faz o sensor... Sim. Cara, ela patrocina o Frodeno e não vai atrás de diabéticos para falar, olha, isso ajuda para pessoas atletas e também ajuda diabéticos, vamos juntos, sabe? Cara, tem alguma coisa estranha nessa história, porque não faz sentido. É um desafio. Começa agora a revolução. É um desafio, performance e diabetes, mas a garota dos meus olhos, se ano passado foi o movimento 2 em 2, hoje é mostrar para os diabéticos pelo mundo que, cara, tem um remédio que é de graça e que faz você melhorar em todos os sentidos, que chama esporte. Eu fico muito chateado mesmo quando eu vejo um paciente morrendo que a morte que foi causada pela diabetes. Eu quantas e quantas vezes já me olhei para o paciente e falei, podia ser eu. E hoje em dia, quantas e quantas vezes eu não olho e falo assim, cara, se esse cara corresse 45 minutos todos os dias, será que ele estaria morto? Eu acho que não. Então, a minha ideia principal hoje em dia é essa. Você ganhou, além de um fã, um cara que vai te ajudar como for possível nisso. Porque, cara, é muito legal as suas descobertas e a sua história com isso, cara. Eu acho que você tem uma missão realmente muito importante aí. Então, se você precisar de ajuda, estarei por aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Acho que esse é o sonho, assim, se eu conseguir, eu não preciso mudar esse 1,2 bilhões de pessoas pelo mundo. Ô Beto, vou fazer o seguinte, velho. Eu gosto de cutucar, você sabe. Sou meio polêmico. Mas eu tenho uma teoria de que quando você... Por mais que isso irrite algumas pessoas, eu gosto de fazer porque eu acho que você tem que colocar a meta pública, por mais que você não vá conseguir. Já sei qual que vai saber. Eu quero saber qual que é o tempo, mano, que você quer fazer e que você acha que é foda, se você fizer vai ser um puta tempo. E não me vem jogar pra baixo. Tempo da maratona e tempo do meio Iron. Vai. Crava. Difícil, descruza esses braços difícil, aí. Vai. Não sei, essa resposta é uma se você não falar, eu vou te dar a meta. Qual que é a meta que você me daria? Mas sub 3, óbvio que eu vou te dar sub 3. Eu acho que eu vou fazer 3 horas e 7. 7 cravado? Não, mas 5. 7, tipo número 7. 3 e 5. 3 e 5. 3 e 5. Você sabe quanto que Se é o eu fizer sub 3, cara, eu te ligo cruzando a linha de chegada e estouro o champanhe com você de comemoração. Sub 3 é 4 e 15. 4 e 15. Inclusive, sábado você podia me puxar na corrida que eu tenho isso. Sábado você vai correr quanto? Correr 2 horas para 4 e 15. 4 e 15. Acho que eu vou estar no sítio sábado, mas se não tiver eu puxo. E a ideia Tento puxar, né? Seria um sonho, cara. Sub 3. Precisa de muita bagagem. Eu não tenho essa bagagem ainda, mas... Maratona, esporte de endurance, é um negócio que... Ainda... Corrida menos, mas também exige, mas você vai ver pra Ironman, é uma coisa que exige lastro, que a turma chama, que é bagagem. Você ter histórico no esporte, eu não sei assim, se é uma coisa comprovada fisiologicamente, mas faz diferença. Ainda mais porque, como é uma prova longa, a porrada que a gente tomou esse fim de semana no GP é uma coisa que a gente guarda, né, de tipo lembrança de, porra, eu preciso lembrar que a hidratação não é só água. Que numa prova quente, se eu tomo muita água, eu diluo muito sal e a chance de eu ter cãibra é maior. Então eu preciso, né,
fazer um mix aí com eletrolítico bom. Esse tipo de bagagem também conta, né? Porque uma prova longa você não pode, né, achar que, porra, vou ganhar a prova na bicicleta, sendo que a estratégia era você segurar para correr e aí você se fode a prova toda. Esse tipo de bagagem. Mas, dito isso, tem muito o lado de você ter um condicionamento bom e você ter uma aptidão para isso. Por mais que você tenha a dificuldade da diabetes, eu já corri com você e assim, você sabe que você é uma pessoa que tem facilidade para isso. Você joga bola, faz tudo que você faz direitinho, né, filho da puta? Então, eu acho que dá para chegar. Assim. É difícil? Óbvio que é difícil. Gente que não tem as suas dificuldades não conseguem fazer sub-3. Eu até hoje não fiz um sub-3. Então, é uma distância muito desafiadora porque é longa. Mas eu acho que você consegue. Cara, eu vi isso de você já é uma honra, mas assim... É um sonho. Então tá cravado. E a ideia de cravar é tornar público e você ficar com esse negócio, treinar mais e tal. E o 73? É fazer em... Não sei. Não sei. Esse eu não sei. É que eu não sei como ser nada, mas eu nado mal. Cara, eu nado muito mal. Eu me afogo. Nossa, assim, muito mal. eu queria deixar até um pedido aos organizadores. Se a gente pudesse nadar de boia, eu ia preferir. Aquela de criança mesmo no braço. Só a boia atrás, só pra segurar. Sei lá. O Patagon nada com boia. É isso. Então, Aquela boia que amarra atrás, já viu? Uhum. Eu vou então. Lá é um dos porquês. Se eu vou nadar puder, com boia. o único problema é que você nada 9 graus. Né? Tem esse pequeno elemento. Mas eu nado mal também. Cara, eu nado muito mal. Eu pedalo... Mas você sabe, você tem uma noção de quanto tempo você gasta para fazer os 1900? É 1900? É 1800? 1800. 1800. Cara, eu devo nadar... 30, 40? É, por aí. E aí eu vou pedalar... Eu nado mal, pedalo ok e corro um pouco melhor. Bem. Devo pedalar... 2 horas e meia? Dá uns 36. Floripa é um percurso legal lá que você vai fazer. Umas 2 horas e meia. Mais baixo que isso, não? O que é? 35, 36 por hora? Acho que dá um pouquinho mais baixo que isso. Dá mais baixo. 2 horas e 20 e pouco. 2 horas e 20 e pouco e você já 3 deu 3 horas e tal, vai e correr. aí, se correr solto. Então vai fazer em 4 horas e meia, é isso. É bruto, hein? Eu tenho transição, Não, 4 horas e meia. Aí eu te dou uma folga porque o Ironman ele tem mais variável do que a corrida, principalmente por causa do mar, correnteza, vento na bike. Mas a natação tem muita variação e a bicicleta tem muita, daí de vento, de chuva, de o escambau. Então, não é por você, mas às vezes o cara que vai ganhar ia ganhar com 3 horas e 50, às vezes ele ganha com 4 horas e 10. Por conta das variações. Não, acho que 5 horas. 5 horas é um sub-5. Sub-5 é o sonho. Teu primeiro 73, um sub-5 já é ousadíssimo. É o sonho. Então um sub-3 na maratona e um sub-5 na sua cabeça. E isso não é arrogância nem nada, é só a meta. Galera, calma, tal. Fala essas coisas só pra gente ter um negócio pra mirar. Sub-3 é só na sua cabeça. Tem que atirar pra lua, chegou nas estrelas, não tem essa história. Então essa é a história. 3 horas e 7 sub-5. E já tá certinho a estratégia tal, ou vai esperar chegar mais perto? Cara, a gente tem do 70.3 não, da maratona já, mas assim, cada 32 a gente avalia uma mudança, na verdade cada 28, 30 ou 32, que a gente vai fazer Berlim. Então eu já fiz um ciclo de 28, 30, 32. Depois mudou para Floripa. Eu fiz outro ciclo de 28, 30, 32. E agora a gente vai pra... então tá bagagem aí, caralho. Então é a terceira vez que a gente vai fazer o ajuste final para ver como que a gente vai fazer a prova. Porque eu acho que o segredo é que nada mude. Então vire medular o negócio. Entendi. Mesmo jeito que, sei lá, cada 30 minutos você vai puxar o gel e toma um gel. Falaram que ia fazer essa maratona lá no começo
tomando um gel especial. Não contaram ainda. Então, isso aí é segredo, ó. Então eu vou ter que segurar aqui pra soltar. Vou ter que cortar? Vou Corta. ter que cortar. Corta. Não, pode ser, um gel especial. Quem sabe, será? Corta, vou voltar. Então a cada 30 minutos eu tomo um gel e tomo água. Aí, para não ficar muito cheio, 1 hora eu tomo um Gatorade, uma cápsula de sal, e aí volto gel, água, Gatorade, não dá cápsula só de gel. sal. E... Ainda mais corrida, velho. Corrida, se tomar só gel, você dá uma papulsadinha. E tudo, sim, feito... E aí vai ser documentado o primeiro diabético a fazer sub 3? Cara, eu acho que não tem na literatura. Mas não assim, tem no meu canal. eu não acho, pra falar a verdade, eu não achei nenhum diabético que fez maratona e nem 70.3 com bomba de insulina. Eu só vi com insulina caneta. Olha lá, hein? Responsa que o senhor carrega. Mas, cara, uma mega responsa nobre e independente da brincadeira do sub 3 e tal, tenho certeza que você vai bem, tenho certeza que você vai terminar. Especialmente assim, essas provas e provas longas, é muito importante você estar treinado, você sabe disso, você está com preparo, você está magro, você está bem fisicamente. Mas a cabeça, cara, é o porquê que você faz isso. Tipo, por que eu corro? Por que eu faço Ironman? O seu porquê tá muito claro para você. Então, quando aperta, e vai apertar, você sabe que aperta, esse porquê é o que te joga para frente. A cabeça é o que te joga para frente. Então, cara, para mim não tem nem erro. A gente vai voltar aqui em dezembro. Vamos voltar aqui em dezembro e vamos falar da tua jornada aí. Espero que você tenha acertado meus tempos. Eu acho que você tá muito otimista, mas espero que você tenha acertado. Não, o importante é você fazer bem, fazer feliz e Com provar certeza. pros diabéticos que é possível, porque você já tá fazendo. Provar pro teu irmão, provar pros teus pais. Cara, eu acho que E melhorar a vida da galera. Se algum diabético começar a fazer esporte, porque eu fiz esporte e convenci ele a fazer esporte, já é um ganho enorme. Cara, aqui você vai ter uma plataforma. Que a gente começar a crescer, se crescer de público. O que eu acho que é uma coisa legal, você, né, fazer em conjunto, fazer, sei lá, live, palestra com esses caras que tenham talvez um alcance maior que o seu, pra, né, falar, e aí, você é diabético? Quero falar com você. Então. Você é um diabético que não faz nada? Não tem medo de fazer esporte? Quero falar com você. E aí até faz disso também um outro documentário, um outro podcast e tal. Uma vez eu tava conversando com uma empresa e o cara falou pra eu falar com o pessoal do TED, sabe? Sei. Cara, não sei como que eu falo com esses caras, não sei, não tenho nenhum contato. A gente acha, tem que se enfiar. Vamos nessa. Cara de pau. É isso, Heitor. Então a gente se vê em dezembro. Medalhas e troféus na mão. Fechou? Com certeza. Valeu. Obrigado. Obrigado. Fechou. Gostou do episódio? Comenta aí, compartilha de novo, curte de novo o vídeo. De novo, né? Se você não curtiu, curte agora. Acompanha os outros vídeos e os outros podcasts que a gente tem. Avalia, compartilha, que a gente recompartilha você. Agradecemos muito a sua audiência. Muito obrigado. Abraços.